As atribuições dos órgãos municipais de trânsito. As competências municipais de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Essa é a primeira parte desse vídeo. E no próximo domingo a gente vai postar aí a sequência desse vídeo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse vídeo ele tem a intenção aí de auxiliar, de certa maneira, os órgãos de trânsito municipais integrantes ao Sistema Nacional de Trânsito e os gestores desses órgãos e os gestores municipais, principalmente nesse período que a gente está passando, que é o período de eleição, para que vocês consigam entender quais são as atribuições dos órgãos. Porém, para você, agente de trânsito, e para você que também não é o agente de trânsito, mas utiliza o trânsito, você conheça as atribuições que são aí exclusivas dos órgãos de trânsito municipais e que você também, de certa maneira, possa entender como é que funciona essa mecânica dos órgãos municipais. Bom, a municipalização do trânsito, no meu entender, é uma situação que é irreversível. Nós já temos falado isso com uma certa frequência aqui e em outros lugares que a gente tem conversado, de uma forma bastante ampla, no sentido de que há necessidade sim da gente entender quais são as demandas dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, principalmente os municipais. Muitos municípios ainda não fazem, eu diria que boa parte deles não fazem aquilo que determina o artigo 24 do CTB, que estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, às vezes a gente fala assim, vamos falar sobre a municipalização de trânsito, vamos falar sobre o incremento dessa municipalização de trânsito, quando a gente ainda percebe que os órgãos que já estão municipalizados, os órgãos que já estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, eles ainda precisam percorrer um caminho muito grande até conseguir finalizar essa questão da integração de fato com o que o CTB ele determina, correto? Com essa intenção, hoje eu trago aqui um detalhamento do artigo 24 e seus incisos e parágrafos, para a gente entender quais são as atribuições da esfera municipal e também auxiliar aqueles gestores municipais e gestores dos órgãos de trânsito e também os agentes de trânsito e os envolvidos direto ou indiretamente do trânsito, trazendo luz a essa questão aí dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. O artigo 24 do CTB, ele possui 23 incisos, 4 parágrafos, e o artigo 24A, que é um artigo adicional ao artigo 24, e pretendo aqui trazer um breve resumo sobre esses artigos. Então, é uma leitura, digamos assim, do artigo 24 inteiro, com alguns breves comentários sobre eles, para nós entendermos qual é, de fato, as atribuições dos órgãos de trânsito. Então, vamos lá. Primeiro, artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. 2 pontos. Lembrando que o artigo 24 ele diz que compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito do município, ou seja, é competência deles fazer. Está dentro das competências de um órgão de trânsito e seus agentes, tudo que está descrito no artigo 24. Então, é óbvio que a gente entende que muitas vezes não é possível, né? Que seja cumprido todos esses incisos e parágrafos, mas minimamente possível deveria ser atendido. Então vamos começar aqui falando do primeiro inciso, o inciso número 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições.
isso aí é o regramento básico dos órgãos. Então, o que vem a ser o inciso 2? O inciso 2, ele diz sobre planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento temporário e definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Apesar desse inciso ainda ser bastante amplo, ele determina que toda estrutura de trânsito nas vias urbanas municipais, sob a circunscrição do órgão de trânsito, deve ser bem elaborada. E mesmo que haja uma situação pontual que interrompa essa organização do trânsito, esse sincronismo precisa acontecer normalmente. Ou seja, esse balé do trânsito, ele é ordenado pelo órgão de trânsito e ele precisa se manter dessa forma. E o órgão de trânsito ele tem a competência para manter esse balé. Inciso 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização com os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Então, o que isso quer dizer? Que uma sinalização ela tem que ser eficiente e operante, seja temporária ou fixa, e os equipamentos metrológicos e não metrológicos de controle de infrações estáticas e dinâmicas são itens indispensáveis para o órgão municipal de trânsito. Não pode ser feito de qualquer jeito. É isso que está querendo dizer nesse inciso 3. Inciso 4. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas. Pois bem, análise de sinistralidade, fazer levantamento de dados estatísticos, trabalhar em cima desses dados estatísticos para entregar relatórios gerenciais que subsidiem a tomada de decisão, ações preventivas baseadas nesses dados, estudos técnicos sobre como de mitigar sinistros de trânsito está aqui no inciso 4 do artigo 24 do CTB, que eu sou suspeito até para falar, porque eu acredito que isso deveria ser uma questão básica de qualquer órgão de trânsito. Eu ouso dizer que poucos fazem. Então, aqueles que não fazem deveriam começar a fazer. Inciso 5. Estabelecer em conjunto com órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Bom, o que esse inciso ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que o órgão de trânsito ele é um grande gestor dessa ação de polícia ostensiva de trânsito, apesar de ele não ser o atuante, o ator principal. O ator principal aqui são as polícias militares. Então, o que o órgão de trânsito precisa fazer? Precisa ir lá na polícia militar, no comandante ali da sua companhia, do seu batalhão, com a circunscrição do seu órgão, precisa ir lá e falar assim, olha, a gente precisa trabalhar em conjunto, precisa estabelecer as diretrizes do policiamento e até criar relação de operações conjuntas com frequência. Então é isso que diz aqui o inciso 5, e é o gestor do órgão de trânsito que precisa provocar isso. Então não adianta a gente terceirizar esse problema, passar o problema adiante, ou esperar que alguém venha e nos convide. Não, é o gestor do órgão de trânsito que deve provocar essa integração com os demais órgãos de policiamento ostensivo de trânsito. Inciso 6. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuada aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, previstas no parágrafo 2 do artigo 22 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Bom, aqui é a ponta da lança. Aqui é de fato onde a fiscalização ela entra nos órgãos municipais de trânsito. O final dessa história de tentar persuadir o condutor a não cometer a infração. Então, aqui é onde tem a previsão legal da fiscalização de trânsito de fato, onde o agente vai lavrar a infração de acordo até com o artigo 280 do Código de Trânsito,
Ao constatar-se a infração, lavrar-se-á o auto. Então, é nessa base legal que se faz a fiscalização de fato. Então, é competência do município aplicar esse auto de infração, que vai se transformar em uma multa gerada pela autoridade de trânsito e aplicada a penalidades cabíveis para o condutor infrator. O inciso 7º ele foi revogado, o inciso 8º também, e aí nós vamos para o inciso 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas dele previstas. O artigo 95 ele prevê que você possa conceder o espaço da via pública para eventos de obras, desde que esses eventos de obras respeitem as imposições colocadas para aquele uso naquele devido lugar, naquela devida situação. Se você desrespeita, se o cidadão que solicitou, ou o organizador de um evento, de uma obra, ele desrespeita aquela imposição, ele pode colocar em risco a segurança viária daquele local. Então, cumprir isso é requisito básico para quem solicita essa autorização de uso de via com base no artigo 95. Desrespeitar isso, além de trazer um risco à segurança viária, é de poder de fiscalização do órgão de trânsito municipal, integrante do Sistema Nacional de Trânsito, fiscalizar o cumprimento daquelas imposições colocadas via o auto de liberação de uso da via. Então, deve ser fiscalizado pelo órgão municipal. Se o seu órgão não faz isso, ele tem que primeiro começar a conceder a autorização de uso de via, para posteriormente começar a fiscalizar. Então, precisa ter uma estrutura de liberação de uso de via para depois partir para a fiscalização. Inciso 10. Implantar, manter e operar sistemas de estacionamento rotativo pago nas vias. Aqui é o nosso ilustre conhecido Zona Azul, ou Área Azul, dependendo da cidade, ou da nomenclatura. O município, através do órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, é quem tem competência para implantar, para gerir, arrecadar esse dinheiro e fiscalizar o descumprimento desta regulamentação. Está aqui no artigo 24, no seu inciso 10, essa determinação, essa competência municipal para implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, mais conhecido como Zona Azul. Inciso 11. Arrecadar valores provenientes de estado de remoção de veículos e objetos e escoltas de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas. Aqui, basicamente, aqui são os pátios e a regulamentação de escolta de veículos de apoio de cargas superdimensionadas, ou perigosas, que de repente precisa ou tem uma regulamentação municipal sobre isso. E aí, quando se necessita de escolta, entra no inciso 11, essa questão de fazer a arrecadação desses valores para tão só o pátio, como também a regulamentação desse serviço de escolta. Então, se o município ele precisa que esse serviço de escolta ele siga certas determinações, ele tem que credenciar, e se houver ônus para o cofre público, então ele que arrecade esse valor dessas empresas que fazem as escoltas. Inciso 12. Credenciar o serviço de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas ao serviço de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. O inciso 11 ele dizia sobre a carga superdimensionada e a carga perigosa. Aqui, nesse caso, ele vai falar sobre a carga indivisível e também o serviço de remoção de veículos, ou seja, aqui a gente vai falar sobre a escolta de veículos com carga indivisível, transporte de carga indivisível, e também os serviços relacionados à remoção de veículo. Então, o guincho, ali nós estávamos falando do pátio, carga superdimensionada e perigosa,
Nesse nós estamos falando sobre o guincho que vai levar o veículo até o pátio e o mesmo serviço de escolta, mas para as cargas indivisíveis, são aquelas cargas que são não é possível segregar essa carga, segmentar ela para o transporte, que ela necessita de um espaço amplo para ser o transporte. Porque a paz no trânsito começa por mim, começa por você, começa por nós, agentes de trânsito. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo, até o final e até o próximo.